que eu sou de uma família de 5 filhos. Eu sou caçula, Legal. com meu irmão gêmeo. E desde pequeno desde quando eu comecei a entender um pouco do sentido da vida, eu quis trabalhar com meu pai. Os meus irmãos logo também se definiram, hoje são pessoas resolvidas nas suas atividades, na sua vida. E eu fiquei com meu pai. E durante todo o período, meu pai veio a falecer. Foi quando eu comprei a empresa e dei uma nova dinâmica para a empresa. Mas o começo de tudo foi-se. Meu pai conheceu a minha mãe, meu pai era de Barra Mansa, foi para São Paulo, ganhou dinheiro em São Paulo, veio para um baile de 15 anos da minha tia, conheceu a minha mãe nesse baile, uma mulher muito bonita. E ele foi embora e disse: Nilton, eu vou voltar para casar com você. E pasmem, passaram-se muitos anos, não sei quanto, ele voltou e pediu a mão da minha mãe Em casamento e se casaram. Homem de palavra. Tiveram a Elizabeth, a Elis Helena, Manuel, eu e Eliane, 5 filhos. Bom, a MBP veio para cá em função da CSN. Em 1942, a CSN começou a produzir aço. Meu pai, como visionário, veio com dinheiro de São Paulo, porque ele trabalhou como selecionador de algodão, ganhou muito dinheiro lá, e veio, se casou e foi em busca de negócios. Quando a CSN, em 1942, começa a produzir aço, meu pai, então, faz o uso do aço, a matéria-prima de seus produtos. E o primeiro produto a ser fabricado com aço CSN são os latões de leite. No passado, essa região era uma bacia leiteira e o transporte do leite se fazia em lombo de burros, nesses latões de 50 litros, que era um aço estenhado. Com o passar do tempo, essas latas, esses latões, caíram em desuso. Então, para a empresa não perder o sentido da sua continuidade, ele, então, ainda fazendo uso do aço, começou a produzir embalagens industriais. O primeiro produto em embalagens industriais foram os tambores metálicos de 200 litros, onde era destinado a produtos químicos, petroquímicos e alimentícios. E durante muito tempo, foi todo um desenvolvimento nesse segmento. Nós chegamos a ter 70% do share brasileiro em embalagens industriais. Com o passar do tempo, o plástico veio como sucedâneo. Meu pai, então, vai à Alemanha, a princípio com o objetivo de trazer uma nova unidade de embalagem metálica, se depara com a revolução do plástico e traz esses equipamentos para o Brasil, quando aqui ainda nem matéria-prima existia. Daí você vê o tino, né, a visão, um homem que, não sei se tinha um segundo grau completo, mas uma visão de negócio, uma sensibilidade incrível. E partimos também para as embalagens plásticas. Nós chegamos no final de todo esse processo de embalagem com umas 6 ou 8 empresas, porque como a embalagem é muito volume, nós tínhamos que estar posicionados em regiões onde o frete não pesava tanto. Bom, nisso ele morre. Já havia, de uma certa forma, ele preparando a empresa para que eu continuasse, porque era o único filho que ali fiquei. Comprei dos meus irmãos, paguei durante 5 anos e dei uma dinâmica muito grande, porque eu já dizia a ele: pai, a gente precisa olhar para outros focos, a gente precisa estar atento. E ainda ele era muito preso a determinadas coisas da época, que era muito comum. A gente jovem, chega, quer fazer a diferença. E quando ele morre, rapidamente eu começo a mudar muita coisa que já vinha preparando para isso. Sim. E a gente cresceu tanto que a gente foi cobiça de uma grande empresa multinacional alemã, a Malta, que fez uma proposta irrecusável e não tinha como não vender. Realizamos aquilo e eu fiquei com pequenos negócios. Eu vendi, era na época quase 1 bi de faturamento. Quando eu recomecei, tinha 100 milhões por ano. Eu te digo isso um ano, né? Quer dizer, eu já vinha de um processo de uma indústria grande. E eu precisava fazer acontecer. O que houve naquela época que a gente sempre procurando essas alternativas, eu fui procurado para começar a fazer obras para o governo, modulares, quando o projeto UPA surgiu. A UPA veio para tirar o congestionamento dos centros para as periferias num sistema de construção modular, não mais o convencional, o tijolinho. E eu fui para a China, pegamos tecnologia, desenvolvemos, fizemos um negócio gigante,
desenvolvemos os projetos junto com... Não foi nessa que foi foi a nível governo, não foi secretaria municipal. Temos isso. Foi quando eu despertei para o agronegócio. O agronegócio, eu ouvia muito falar, locomotiva do Brasil, isso e aquilo. Fui para lá, absolutamente sem conhecer nada. Comecei a fazer os contatos. Pegamos grandes obras, desenvolvemos muito e hoje nós temos 80% das nossas atividades muito voltadas ao segmento do agronegócio. Nos aviários, nos grandes frigoríficos, etc. Recentemente, a gente desenvolveu um processo de conservação de alimento, uma coisa muito interessante, onde toda cultura tem o seu equilíbrio de temperatura e de umidade. Quando você equilibra essas características, você dá a perenidade. Então, seja no plantio, a gente está no agro hoje, do plantio à ponta, que são os grandes supermercados, varejos de grandes distribuidoras, passando pelo centro da logística, com o sistema de climatização. Você tem o congelamento, você tem outras culturas que você não pode estar, onde você coloca a carne, o iogurte, uma couve, você tem que separar essas temperaturas. E não existia tecnologia para isso. Então, os supermercados, enfim, tinham que ter várias unidades físicas para controlar uma única temperatura. Sim. Então, esse sistema veio acabar com isso. Então, as frutas perecíveis de época, como maçã e tudo mais, você pega uma maçã, corta no meio, quando você volta já está... Sim, empreitejada, né? Já está, enfim. E isso veio fazer uma revolução, porque você vai comer aquela fruta o ano inteiro, independente se ela é sazonal ou não. Uhum. Isso através do sistema de climatização, obedecendo temperatura e umidade. Isso foi uma revolução, isso deu um boom para a gente, que a gente agregou o conhecimento da construção modular, junto com a tecnologia da conservação. Isso veio a Covid. Todos passaram a comer mais. E a metalúrgica bombou, porque a gente era muito procurado, rápido, porque o sistema era rápido, exatamente para atender essa grande demanda que as pessoas em casa passaram a comer mais. E isso realmente deu um up para a empresa, nos levando quase que a dobrar o nosso faturamento, o nosso tamanho, no período da Covid. E a gente hoje desfruta disso. Tem muita consciência da importância disso para o grupo. E todo o nosso desenvolvimento, a gente sempre procura a modernidade, procura a tecnologia. Não desprendendo da importância do ser humano na relação, você precisa ser conservador nos seus sentimentos, mas tem obrigação de ser atual nas atividades a qual você exerce. Esse espero que as pessoas estejam me ouvindo, já começam a entender a partir daí, aonde você tem que levar o seu negócio. Você tem que ser diferente, você tem que ser criativo. Então, o empreender, o que é o empreendedor? É uma pessoa afeita aos riscos, inegável, onde você começa arriscando tudo, porque você não tem. A partir do momento que você adquire, você vai pensar em como investir, qual é o risco que você quer para o seu negócio. Esse equilíbrio, ele é muito importante. Uma coisa também que é muito comum, que as pessoas, às vezes, os empresários, os jovens, iniciando, é a caracterização do erro, que não pode existir. O erro tem que te servir para você não fazer aquilo de novo. Sim. Mas ele não pode ser uma trava. E muitas das vezes as pessoas se frustram porque acham que não deu certo e vai buscar referência em outras pessoas, que não significa que aquela maneira do outro é a maneira certa. Ele pode fazer da maneira dele e dar certo, desde que ele observe determinadas situações básicas de negócio. Você tem que estar moderno, você tem que estar atual, você tem que ser corajoso, você tem que investir, você tem que mitificar riscos. Você não pode deixar isso, porque parar é um sintoma de regredir. Você faz para ficar onde está, porque o mercado é muito dinâmico. Então é o que eu digo nas nossas reuniões, no nosso conselho, a gente não pode parar de crescer. Crescer significa ficar onde está, manter uma liderança, manter o canal de venda, ter o cliente participativo, ele sente de você, que você está com essa cabeça, com essa filosofia. Isso é muito importante. Você está diante de uma situação que muitas vezes você tem que fazer com que a pessoa decida aquilo que você quer e não você impor aquilo que você quer que decida. Sim. A partir desse momento ele tem responsabilidade daquilo, porque ele participou da construção da solução. Isso é um detalhe que com o tempo as pessoas aprendem, que é a percepção, porque ainda o relacionamento humano. Não há tecnologia que vai substituir nunca isso.
O olhar, a presença, a importância do ser humano. Porque o sistema ele é burro. Alimentar mal vai produzir errado. Então você precisa hoje, o elemento básico é a informação. Ela é precisa e rápida para você tomar decisões no mundo de tecnologia e de grandes avanços. Meu pai ele chegou num ponto da sua identidade e aonde se confundia a pessoa dele com uma da empresa, que certa vez, eu andando com ele pela fábrica, ele estava com perto de 90 anos, logo depois ele veio a falecer até. E ele cansado, que ele gostava de ver a fábrica, ainda tremo andando comigo, ele disse, Ronald, eu vou ver a fábrica, mas eu não vou lá. Eu falei, como, meu pai, você não vai? Não, vou ver por aqui. Encostou o ouvido na parede e disse tudo o que estava acontecendo lá. Uau. Eu levei a sala, deixei ele sentadinho e voltei. Voltei, exatamente aquilo tudo que ele disse, sem ver, estava acontecendo. Então, quando você chega num nível desse, sim, dessa identidade, nessa coisa que é uma continuidade de vida e não do trabalho, porque o trabalho o dinheiro é consequência. O objetivo é a realização. O dia que você ganha dinheiro, se for o objetivo, você vai parar. Não vai querer mais, vai correr, vai mudar de outras atividades, menos riscos. Mas não. Ele sempre teve a consequência o dinheiro, mas o objetivo empreender, realizar, construir. E ele me passou isso. Que eu novinho o admirava, andava com ele, via as pessoas perguntarem para o meu pai o que faz com o dinheiro, aplica aqui, não. Ele era uma referência. E eu ficava olhando para ele dizendo, um dia eu quero ser o meu pai. Então eu tive o privilégio, que os meus irmãos não tiveram, de trabalhar com ele. Sim. E ter esse sentimento, esse amor pelo negócio, aquela estrela que eu queria que tivesse comigo, que era a estrela do meu pai, que foi um grande homem, e graças a Deus, eu tenho certeza, onde ele esteja, que é no céu, está vendo que está dando certo. Sim. Estamos crescendo, enfim. É o maior legado, né? E você é engenheiro mecânico de formação. Sou engenheiro mecânico de formação. Mas a tua vida profissional toda em função da fábrica. Uma universidade, ela não te traz nada a não ser a capacidade do conhecimento e da busca da informação. Você se faz na prática, na sua vida. Existem pessoas que têm temperamentos diferentes um do outro. Quando você é arrojado, você quer empreender, que é uma coisa nata, você vai. Tem outros que já são mais reservados, tem medo de certas coisas. Não é que não vá na velocidade do outro. Sim. Mas o mundo de hoje ele tem uma associação, informação com decisão, rapidez. É muito importante, porque tudo é muito dinâmico. Meu pai vivia na câmara lenta. Eu até brinco com o cara. Eu já vivo naquele filminho que você roda e você tem que saber conviver com isso. Talvez câmera lenta... Você diz câmera lenta... esse equilíbrio, é fundamental. Você diz câmera lenta talvez pelos padrões de hoje, mas na época não. Teu pai na época era um foguete. Não, na época era como se hoje... teu pai era um foguete. Estamos fazendo, é foguete. Isso aí. E é muito lindo ver história e na fala do senhor assim... E aí isso caiu em desuso, e aí isso não era mais necessário, e aí a gente mudou. Então, o poder de alterar os focos para continuar no mercado, né? É um grande segredo para o empreendedor. Porque o dinheiro, ele é nocivo, se você não sabe usar. Ele te acomoda. Ele tira a coragem de você crescer e desenvolver. Então, isso é muito perigoso, porque você, quando ganha dinheiro, você fica corajoso. E acha que aquela maneira do negócio que você fez vai dar certo em qualquer outro negócio. É o grande erro. Porque o dinheiro você traz. Você recupera o tempo, não. Então, grande perda de uma relação que você não está com essa intimidade com o seu negócio é o tempo que você perde que você não recupera. E esse tempo pode ser tarde. Porque outros ocupam o espaço. O mercado, ele é mortal, meu amigo. Ele vai ocupar aquilo que você não fez. Virão outros. Você estava falando de tempo e coragem. Uma vez a gente trouxe aqui o advogado José Mauro, e ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Ele falando que o tempo, ele vai deixando... a gente vai perdendo a coragem com o tempo. Você acha que quanto mais cedo a pessoa começar a empreender, melhor? Porque às vezes, talvez, com o tempo passando, você vai perdendo um pouco da coragem de empreender, avesso um pouco ao risco. Então, vamos você acha que tempo e coragem são unidades que tem que caminhar? Você com uma idade, a sua oxigenação é outra, os seus movimentos são outros. Você já adquiriu, você tem medo de perder aquilo que você conquistou. Isso é uma coisa natural do ser humano. Sim. Isso, inegavelmente, é. Agora, você conhece, vamos dizer, a Globo.
Roberto Marinho, com 65 anos, começou esse império que é hoje. Tantos outros que começaram tarde. Eu acho que nunca é tarde. O que você precisa estar no foco, acertar a escolha, persistir e não deixar que a caracterização do seu erro vá atrapalhar os negócios. Você tem que insistir, evidentemente, não fazendo aquilo que não deu certo, mas não abandonando aquilo que você tem como sonho, como objetivo. Sim. E acreditar. Né? Não há... Que negócio não traz dificuldade? Você só aprende com a dor, você só evolui quando você realmente sente e dá importância para aquilo. As coisas não tem que estar andando bem. Você tem que fazer andar bem através da superação das dificuldades. Então você herda alguma coisa, é relativo. Você começa do zero, é já um outro comportamento do indivíduo. Isso vai muito da percepção, da característica. Neymar, jogador de futebol. Eu quero jogar bola, não vou ser o Neymar. Ele nasce com essa característica, essa coisa nata dele. E assim são os empreendedores, que embora essa palavra de empreendedor é muito perigosa a ser dita, porque a pessoa acha, você que nasceu para ser empreendedor, não é? Não, ele pode vir. Ele tem que associar a mitificação do risco, a coragem e tentar acertar. Há um pouco de sorte nisso? Eu acredito que sim. Eu muitas vezes fiz negócios que eu não tinha uma absoluta certeza e acabou dando certo. Uma dose de sorte. Mas nada é muito trabalho, dedicação, morrer no trabalho e gostar do que faz. Eu quero voltar a uma fala interessante do senhor que, apesar de toda a tecnologia, né, e eu vejo que o grupo e o senhor nunca despreza o uso da tecnologia atual, né, o homem nunca será substituído. Então, o papel do ser humano, né? E essa proximidade do Ronald com as pessoas, com os trabalhadores. Eu sei que não dá, né? Porque são muitos. Você é aquele diretor de porta aberta? Eu gosto de ajudar pessoas. Me sinto na obrigação de ajudar. Eu tenho uma facilidade de relacionamento, de fazer amizade, aquela coisa toda. Sempre fui vendedor. Eu me formei em engenharia. Eu me lembro quando eu cheguei a trabalhar com meu pai. Ele falou, aí tinha um construtor das máquinas, chamava Pedro, falou, eu me formei, falei, meu pai, me formei, vim trabalhar com você, aquela coisa toda. Ele falou, então vai lá embaixo, e o Pedro está fazendo umas máquinas, você é engenheiro, vai lá e começa. 2 meses eu subi e falei, meu pai, o senhor não precisa de um engenheiro, você precisa de um vendedor. E o meu pai, na época, ele já, uma idade, meu pai, quando me teve, ele já tinha uma idade. Meu pai casou com 35 anos. Certo. Eu sou o caçula. De 5. Então, meu pai, quando eu fui para trabalhar com meu pai, ele já estava numa outra época da vida dele. E ele ficava com muito receio, não, porque o concorrente. Falei, não tem nada disso. Fui para o Rio, abri um pequeno escritório na CADEG e comecei a dar os primeiros passos, levando os pedidos. Eu me lembro, chegava às 5 horas da tarde, não tinha celular na época. Eu, então, vendia, quando chegava às 5 horas, eu ia para o escritório. Eu contratei uma secretária, Marli, e eu botei lá umas folhas amarelas, não sei porquê, falei, Marli, nós vamos encher umas folhinhas aqui de pedido para passar para o meu pai. E a satisfação que eu tinha de ligar para ele e dizer, anota os pedidos. A partir desse momento, ele passou a ter a minha idade. Ele dizia, seu Carvalho, quantos anos o senhor tem? Ele dizia a minha idade. Porque ele se sentia assim em mim. Sim. E aquilo eu precisava de uma afirmação. Eu era levado, sou dislexo, de atenção. Era levado? Não era muito levado. Eu era inquieto, não gostava muito de estudar. Mas sempre fui uma pessoa que eu esperava a minha chance. E ela veio. Que legal. Eu fui para colégio interno, levado que era, fiquei 3 anos no colégio interno. Lá eu peguei uma base muito grande, saí direto para a faculdade, foi tranquilo, passei, fiz uma boa faculdade. E quando eu estava dizendo mesmo, quando eu... Qual foi a pergunta que você fez? Passava a lista dos pedidos. Sim, aí eu dava aquela alegria para o meu pai. E ele era a minha referência. Eu queria ser um produto que desse certo. Porque meus irmãos eram fantásticos. Meu irmão tirava 9 e ia chorando em casa. Na hora de botar o boletim, falei, Manel, segura aí, porque a minha tá vermelha. O meu também envergonhado aqui. O pior tá vindo. Aí até que veio essa oportunidade. Quando veio, eu abracei e o resto da história já conta por si, né? Meu pai é uma pessoa ainda muito presente para mim, às vezes impressionante. Meu pai já velhinho, sentando lá embaixo, que não podia subir a escada. Tinha algum problema, ia lá, ouvia meu pai. Aquela presença ali era muito importante para mim. Quando eu perdi meu pai, foi um vazio que eu custei a me adaptar. Sim. A presença dele para me ouvir
Era tudo que eu precisava. Eu digo ao meu filho, que vai me suceder muito bem, que ele vai sentir saudade. Porque os jovens são mais atuais, eu não tenho muita intimidade com tecnologia de celular, de computador. Eu sempre fui um cara de negócios, sempre quis realizar. Mas faz para mim, então acabei não aprendendo. Mas o meu filho já é uma pessoa mais voltada para essa modernidade. É um jovem brilhante, não tem a menor dúvida que a continuidade da MBP já está consolidada com ele. Enfim, isso me deixa feliz, já vai para a 4ª geração, né? Meu avô, meu pai, eu e ele. É uma história. Isso é importante, né? Se Muito manter na importante. família. E manter aqui, né? Barra não pode perder a nossa empresa. O que a gente gera de impostos. Eu outro dia sobre uma coisa, não sei nem se é verdade. Eu tenho uma atividade em Valença cuja arrecadação é 25% da arrecadação da cidade inteira. Eu acredito que nem sei quanto é em Barra, que a minha atividade aqui ainda é maior. Sim. Então você vê a importância. Você não desassocia isso, você não abandona isso. Você tem a empresa não é minha. A empresa são das pessoas, é do país, é do estado, é da cidade. Com tudo que ela produz, essa célula dinâmica dos negócios, gerando emprego, oportunidade, jovens que vão, que sonham, que se realizam. Eu acho isso muito importante, é um dever. Que a gente vê, assim, às vezes a necessidade de a gente saber fechar ciclos e começar novos ciclos, né? Você imagina que a tua transição com o Ronaldinho vai ser gradativa, você vai estar até onde você não aguentar mais, você vai botar para ele. Você vai botar daqui você vai, você acha que não, você também não vai conseguir. Esse desmamar é uma coisa que vem gradual. Eu ainda sou muito importante. Enfim, ele sabe disso, ele me consulta, ele é obediente, tem humildade. Mas o que eu queria dizer que quando o meu pai me teve exercendo, ele era idoso. O Ronaldinho me pegou com muita atividade. Então para o Ronaldinho está sendo difícil. Com certeza, já foi mais, eu já mudei, ele também se adequou. Mas o início foi duro, foi difícil. Meu pai não, já estava... Já sem força física, teve 2 cirurgias de coração, acabou vindo a morrer de cirrose porque transfusou um sangue de hepatite. Então ele comigo foi uma vida relativamente curta, assim, quando eu fui para tomar as decisões. O Ronaldinho ainda me pega muito ativo, muito dinâmico, com as ideias dele, que eu bato palma. Meu filho é brilhante, eu vejo soluções que ele dá, recursos que ele tem. É um engenheiro nato, ele ama essa questão da máquina, do processo, e ele está super bem. Eu dou esse equilíbrio do comercial, do atender o cliente, de olhar negócios, que eu mais faço hoje, é prospecção das coisas, para dar perenidade, né? A empresa tem que continuar. Sim. E ele está muito focado nisso, entende, e está muito bem. Um negócio familiar, da tua família, que investido na força do sangue da família de vocês. Você é um cara assim que gosta de ter tudo muito na sua mão? Você é um cara que delega bem? Hoje já sou menos do que fui. Até complementando assim, você acha que hoje a empresa seguiria? Porque dizem que o bom líder é aquele que não se faz necessário, que a presença dele não é indispensável. Ninguém é substituível. Você consegue ver totalmente. Se eu sair hoje, a figura do Ronald lá? Se eu sair hoje, a empresa não para. Eu estou nessa atividade pelo amor que eu tenho pelo trabalho, mas não pela necessidade da minha presença a um nível de ser insubstituível. Ou se eu sair, quebrar tudo. Absolutamente. Temos equipe, tenho meu filho, tem pessoas comprometidas. E que você confia. Totalmente. Se sair, vai... uma dificuldade ou outra em função de... Mas eu sou centralizador, sim. Sou bem menos do que fui, mas ainda continuo. Antônio Hermínio de Moraes, eu tive a oportunidade de conhecer o doutor Antônio Hermínio de Moraes, ele dizia que você não começa sem ser centralizador. Depois você vai delegar. Mas o início... E mesmo delegando, tem que ficar de olho se está sendo cumprido mesmo, se está chegando... Você delega, mas você não entrega totalmente e tem que acompanhar. A experiência, a vida, o tempo te traz a capacidade de você enxergar essas coisas, que é a percepção. Uma grande característica do empreendedor é a percepção. Tem negócio que não dá. Não é você... É o meu sonho. Tudo bem que seja o sonho, mas tem que ter equilíbrio nessas decisões. Perfeito. Muitas das vezes as pessoas não se preparam para isso, que é muito difícil. Porque antigamente você começava pequenininho, hoje você tem que nascer grande. O dinheiro tem uma importância no negócio mais hoje do que foi. Então é muito difícil para os jovens empreendedores, para as pessoas que começam agora, é muito difícil. Você tem que nascer grande, você
tem que nascer rico. É difícil. Isso é alguma atividade que não. Você tem uma lentidão do crescimento na medida da disponibilidade do dinheiro e daquilo que você quer fazer. Mas, hoje em dia, é mais difícil. Embora oportunidades criadas em função de uma modernidade e tudo mais, sem dúvida, você vê, por exemplo, quantas atividades depois da Covid. Motoboy. Milhares por aí. Atividades que sentiram esses eventos de aglomeração. Restaurante sofreu tanto. Sim. Farmácia não ganhou tanto dinheiro. Supermercado, incrível. Eu trabalho para as redes, faço atacadão, açaí, tantas outras. Lojas e lojas e lojas. As pessoas hoje ganham para comer. Porque a inflação, o que você repõe no salário, não cobre inflação. A inflação real é muito maior do que aqueles índices que vem do governo, são os indicadores, né? Os indexadores. Eu sou professora, né? E eu vejo no senhor aquele menino que eu tenho, que não sossega sentado. Seu filho? Não, meus alunos. Seus alunos. Eles costumam dar certo. E aí eu olho. Eles costumam dar certo. Gente, é esse cara, né? Ele tá ligado, sim. Às vezes você acha que não tá, ele tá ligado 100%, né? Mas se o senhor fosse escolher mais engenheiro, mais empresário, mais vendedor, o que tá mais na tua veia? Na verdade, tudo um pouco. A gente é obrigado, quando você tem uma atividade de tamanha diversidade, né? Muito diversificada, você tem que ter um pouco de tudo. Mas eu sou vendedor por natureza, essa coisa do relacionamento. Sem da boa lábia. Faz vendedor que não é, né? Faz parte. Porque tem uma característica muito interessante que às vezes você passa para a pessoa, ou eu vou dizer aqui, uma coisa que sempre teve presente comigo. Eu era um vendedor dono. E eu me deparava com pessoas que tinham um cargo de comprador, quando muito um diretor. E havia uma distância social. E as pessoas são vaidosas naturalmente. Umas mais, outras menos, mas todas são vaidosas. Que é importante a vaidade no ser humano. Não pode ser exagerado. Sim. Uma situação hipotética. Você perdesse tudo, todo o patrimônio, todo o bem que você tem, mas você continuasse tendo todo o conhecimento, toda a expertise, toda a experiência que você adquiriu todos esses anos. Você começaria do zero, você acha que você recuperaria sim? Eu acho que sim. Conseguiria recuperar? Com certeza. Eu acho que ainda há muitas oportunidades. A experiência que eu trago de vida, de negócios, eu sei muito bem para onde ir. Eu adquiri o maior patrimônio, que é a confiança. Não existe relacionamento sem confiança, até no amor. De maneira que, com essa bagagem de experiência de vida, de conhecimento e de ter feito tantas coisas positivas, eu com certeza saberia, inclusive, aonde ir. Até brinco, se eu for patina pelado, eu vou voltar vestido, porque isso está na gente. Nossa, sim. Tem muitas atividades aí. Isso ninguém tira da gente, né, oportunidade, ninguém tira. Está em você. Conhecimento é e você adquirindo com o tempo essa experiência, sabendo usar, você chega num nível de excelência. E todo empresário, vou falar de mim, pelo volume das coisas, você tem que estar em alta performance. Como jogador de futebol, né, não dá para jogar. Eu não estou jogando pelado ainda, eu estou disputando um campeonato. E eu estou muito ligado. Quando a gente recebe uma pessoa que até aparece pouco, né, nas mídias, como o senhor, e a gente tem esse privilégio aqui de tê-lo, a gente faz um bate-bola. O que é o bate-bola? Eu mando a bola aí, uma pergunta, e o senhor responde, o que vier na cabeça, rapidamente. Então, aproveitar o clima de Copa, né? Clima de Copa do Mundo. Pô, que decepção. Tá meio frustrante. Meio frustrante, vamos embora. Beleza, pra próxima. Vamos bater bola, né? Um ponto que o seu Ronald é mais forte que aço. Relacionamento humano, fazer para as pessoas. Um ponto que o seu Ronald precisa melhorar. Ansiedade. 3 princípios para enriquecer. Foco. Morrer de trabalhar e amar o que faz. Barra do Piraí é? Uma cidade que tem a sua tendência, a sua vocação. Eu acredito que ainda não tem um prefeito que entendeu isso na plenitude. Esse prefeito atual é muito bom, tem feito, dentro das suas possibilidades, atraiu empresas para cá. Eu acho que Barra precisa descobrir a sua verdadeira identidade. Uma empresa que, se estivesse à venda, o senhor gostaria de comprar? São tantas que eu gostaria de comprar.
Não, eu não digo que eu gostaria de comprar, mas eu gostaria de fazer novas empresas. De comprar assim de imediato, não. A gente é bom no que faz, a gente está muito bem, a gente tem um share interessante. E se eu for comprar uma outra coisa, eu vou desviar e vou enfraquecer o que hoje eu tenho uma plenitude de domínio e eu não quero correr risco. Então eu não cobiço isso. Comprar um concorrente, não, porque eu já estou no mercado, já tenho uma... E não é bom você ser sozinho, único, para fazer uma coisa. Então eu não tenho isso. Sim. Não. Uma lembrança do seu Manuel Coutinho. Humildade, gratidão, amor, trabalho. Um homem extremamente sensível a tudo. Uma pessoa que com baixa escolaridade tinha uma visão. Quando em 1980 não existia globalização, nem se pensava. Ele tem uma frase que está na entrada, né, que o mundo seria um único comércio, onde seu concorrente não estaria do lado de lá do muro e sim do mundo, e quando isso ocorresse, as referências globais, não esse termo, mas as referências do mundo, balizaria as suas atividades locais. Isso é uma visão de um visionário, de um homem extraordinário. Ele definia a globalização. E anos depois veio ocorrer. Sim. E da dona Nilta de Carvalho? Uma mulher extraordinária que esteve sempre ao lado do meu pai, uma companheira, uma mulher extremamente dedicada, amava os filhos, deu ao meu pai a condição de ele poder triunfar, com ela ao lado, o apoiando. Ela era incrível. Falar do meu pai é falar da minha mãe. Muitas vezes a gente vai pelo lado do pai, porque fazia, mas a minha mãe teve uma importância talvez até maior do que ele, porque ela deu o caráter e a criação dos filhos. Meu pai era um homem de prover, a minha mãe era uma mulher de educar e de criar. Então a minha mãe é tudo isso. O Ronaldinho é? Um futuro brilhante, um filho maravilhoso, que eu fui descobrir ele tarde, porque a gente sempre tem aquela coisa da crítica, né? Do que é seu, do que está em casa. E é tudo, é a continuidade desse império, desse projeto que começou lá atrás, batendo uma latinha no fundo de um quintal. Ele é isso, ele é o futuro. A Joana é? A Joana é uma filha muito interessante. Ela é muito interessante. Ela foi para a França muito nova, está lá há mais de 15 anos, está com 36 anos. Foi novinha, muito inteligente, fala 4 idiomas fluente. Ela deveria vir aqui. Tragam a Joana aqui. Tragam a Joana, montou uma escola de culinária na França, num espaço que ela desenvolveu, dava aula. Hoje ela tem várias atividades. Eu dei um apartamento agora em Paris para ela, está morando lá, feliz. Não volta, mas também não fica longe muito tempo aqui da gente. Né? Agora a minha casa tinha um casarão que eu ia derrubar, ela não, vamos reconstruir, então ela está muito focada nessa questão da construção aqui. Mas é uma brilhante. A Joana deveria vir aqui, ela tem muito conteúdo para passar da experiência de vida, principalmente nesse segmento. Sim. Vamos sim. Ela é brilhante. Fica o convite. Vai ser um prazer. E o Guilherme é? O Guilherme é tudo, é o anjo, é o ser que veio para botar humildade, botar cautela, botar... Nossa, Guilherme é um anjo, verdadeiramente. Equilibrou-se as coisas. E através dele, quantas pessoas e crianças são beneficiadas? Se eu não tivesse um filho autista, eu não teria um projeto de autismo. Então o Guilherme é isso. Ele é predestinado, veio para isso, é um anjo e tem um valor incrível. Sem falar, poucos movimentos, mas um brilho extraordinário. É de Deus. E Deus é? É tudo. Quem somos nós? Nossa, nós somos insignificantes. Deus é o equilíbrio, Deus é a religião, Deus é aquilo que você alimenta a sua alma. Você tem que ter crença. Você tem que saber que tem o superior. Que você tem que reverenciar e ter a humildade. Deus é tudo. Quem não tem Deus, quem não tem fé, nem sei como vive. Eu vejo uma família religiosa, né? Sim. Muito religiosa. Eu vejo no tempo de convivência que você falou que teve com teu pai, dos ensinamentos e tal, eu creio que teve ensinamentos ali que são atemporais, que perduram para você de referência até hoje. Eles servem até como a maneira como você trata a transição também com o Ronaldinho? Não, é diferente pelo tempo. Né? Digo, mais valores. Okay. Não, os valores sim, isso é essência. Essência você não mexe. Você moderniza, mas você
não mexe Sim. na essência, na base, no sentimento. É obrigado a ter a modernização, a atualização, mas você não pode perder o afeto, essa relação humana. Esses valores são imprescindíveis. Nessa vibe tão bacana, né? Falar de essência, de valores, de Deus. A gente quer realmente agradecer a presença ilustre. Muito obrigado. Nossos parceiros mandaram Eu já uma nem... Quanto lembrança tempo durou também. muito obrigado. Tá ótimo, vou Né? abrir depois. Tem Sim. também, tem mais, Henrique. Tem Traz mais. aqui pra mim, né? Mas que O isso, gente? Instituto Primo Delivery On, Universidade de Vassouras, todo Todos mundo. os nossos patrocinadores. querendo Aliás, participar. vamos incluir o MDP aí nesse projeto. Opa, Né? Legal. gostamos Já dei muito. já falei para eles. Ótimo, Será ótimo. um prazer a gente fomentar essa coisa tão bacana, que é levar o conhecimento para as pessoas, enfim. Que bom. Sim. O Bom de Massa também mandou. Olha Caramba, aí, ó. cara, eu vou Deixa começar a mandar experimentar lá. telha, painel, porra. Aço. E por que não por que não na construção da Bom de Massa tá aí também, uma tecnologia ué. por que não você, Uma né? boa parceria Uma aí boa nas parceria. obras. O seu programa O já senhor está testar encerrando, mas lá. eu gostaria de deixar À vontade, Ronaldo, o uma espaço é seu, mensagem, pode falar. que é primeiro as pessoas acreditarem nas pessoas. Hoje há uma desconfiança, há uma desassociação do afeto, que é ruim. São valores que você não pode deixar de ter. Acreditar nas pessoas, ser honesto, ter gratidão, ter humildade, que é o maior predicado do ser humano. Não deixar que as coisas te levem à cabeça. E a perseverança, acreditar que você pode realizar. O empreendedor é o homem da coragem, é o cara que quer realizar o seu sonho. E esse sonho é realizado na medida da sua intensidade e da identidade que você tem em fazer do seu jeito, lapidar a sua maneira, para você ter o sucesso. Não existe incompetente. Existem pessoas que não estão fazendo aquilo que verdadeiramente gostam. A partir do momento que o indivíduo atinge esse estágio, ele é competente. Porque todos nós somos empreendedores. Não preciso construir grandes obras para ser um empreendedor, grandes empresas. Cada um de nós pode ser empreendedor. Na sua atividade, quando você se dedica, tenta melhorar, tenta mudar, fazer a coisa melhor do que aquilo que você vinha fazendo. Isso é empreender. A coragem, mitificar risco. Aí quando você já entra no investimento, em botar o dinheiro e etc. Você tem dois níveis aí. A pessoa que tem uma atividade comum e a pessoa que tem atividade do crescimento, de realização, de fazer negócio. Sim. Mas ambos têm que ter na alma o empreendedorismo. Assim que eu acho, eu defino. Acha, né? Ele Com acha. essa baita Ele acha. experiência. Não, mas Não, é lógico, Ronald. Nós, assim, pura gratidão realmente por essa Não, noite, pelo aprendizado. E eu acho, Ah, na minha humilde opinião, que esse privilégio que nós estamos tendo aqui de um bate-papo aí de quase 2 horas, cara, eu acho que você devia tentar colocar mais pessoas terem. Não sei se você já foi procurado para Palestrar. Não, já palestrar, dei cara, várias acho que é muita várias informação palestras. bacana que às Eu vezes... me lembro, porque quando você traz um palestrante, ele vem com um modelo muito quadrado politicamente, falando aquelas coisas que você... Tem que trazer o cara do campo, o cara da vida. O Brasil precisa de técnicos. O Brasil não precisa de doutor. Os técnicos que realizam. E eu falo isso nas minhas palestras, já tive em várias oportunidades de dizer. Uhum. E faço sim, passo a minha energia, passo a minha crença, o meu acreditar, a maneira de conduzir, de enxergar, embora é própria característica de cada um, mas a essência não muda. Essa coragem, ela está muito ligada no domínio da informação, naquilo que você quer, na experiência de vida, em você começar a não caracterizar o erro para você, e sim fazer dele aquilo que você não vai voltar a fazer, mas não deixar de tentar, não deixar de evoluir. Virar aprendizado. Esse é o empreendedor, na minha concepção. sim. Que noite, né? Que a gente vai dos valores, da história, de tanta aprendizagem e de entender a nossa submissão a Deus, né? Isso é fundamental. Conforme nós comentamos aqui. Então a gente quer agradecer mais uma Muito vez. obrigado, que agradeço a paciência, aos ouvintes, uma delícia. que tenha ouvi-lo. levado a eles Realmente foi um algo tempo que possa contribuir para a vida deles. Paciência mesmo, foi um tempo muito difícil ficar aqui. Foi 2 horas e pouco, mas não era 1 hora? Mas não Ronald, tem problema. Tem A tempo gente fixo, não. Bom, aqui- ainda deve ter
Nada. Desligar a televisão. É muito difícil. Não, tenho certeza que não, tenho certeza que não. E em falar nesse misto todo, eu queria terminar com um versículo bíblico, né? Vambora. Que está lá em Jeremias 29:11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E aí fica um misto de todo o nosso conteúdo dessa noite. Um beijo para vocês e a gente se vê segunda-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Boa semana. Muito obrigado.